Muito bom dia, eu sou o Matt Ball e este é mais um resumo da madrugada. Dessa vez a gente vai falar sobre a prova de resistência que está rolando até agora lá no BBB 26. Vem chegando e deixa o seu like, se inscreva e vamos resumir primeiramente sobre o Ricardinho. Por quê? O Ricardinho, gente, assim que o programa da Globo terminou, ele postou nas suas redes sociais esse vídeo enigmático. Vamos tentar entender o que significa esse vídeo? Uns entenderam a minha estratégia, outros não. Uns acreditaram que eu sairia dali direto pro BBB, outros desacreditaram. A verdade é que o jogo começa pra gente muito antes do que vocês imaginam. E ele mexe com a mente da gente de um jeito que só quem vive entende. Eu sei da minha capacidade estratégica. Eu sei que eu movimentei o quarto branco como poucas pessoas fariam. Provoquei, testei limites, tirei as pessoas da zona de conforto. Isso também é jogo, mas a mente ela é um território complexo. E naquele momento, apertar o botão foi a decisão mais lúcida que eu pude tomar. Eu quero agradecer de coração a todos que me defenderam, compreenderam, analisaram, torceram e sentiram junto comigo. Independente de qualquer coisa, isso já ficou marcado na história. Agora eu te pergunto, será mesmo que o jogo acabou? Será mesmo que o jogo acabou? Algumas pessoas estão achando que esse vídeo está bem produzido e muito profissional e que, na verdade, o Ricardinho ainda está confinado na Globo. Bom, em breve a gente vai descobrir, porque, obviamente, se ele estiver confinado ainda, a família, os amigos vão falar: ué, cadê o Ricardinho? Que não voltou para casa ainda. Fica aguardando para saber o que vai acontecer, beleza? Vamos agora então para a prova de resistência. Bora então para a prova de resistência do BBB, que a gente tem muita coisa para falar sobre essa prova de resistência, porque deu briga, deu treta, deu confusão. Então, vamos resumir para ficar bem claro para vocês tudo o que está acontecendo. Olha só, gente, a prova de resistência, para quem não sabe, funciona da seguinte forma. Os participantes ficavam ali no círculo, em cima de uma rampa. E aí, assim que tocava o sinal sonoro, eles tinham que pular para pegar os itens que estivessem ali. E aí acontecia um sorteio, tá? E aí o item que fosse sorteado, a pessoa que pegou o item que foi sorteado, ela tem um descanso na cadeira ali durante a prova de resistência, tá bom? Durante o programa ao vivo, gente, o Brígido foi o primeiro participante a ganhar essa disputa, né? Ele pegou exatamente o item, o produto do Mercado Livre que foi sorteado, tá? Que era uma caixa de som Bluetooth. Isso fez com que ele pudesse eliminar alguns dos participantes. No caso, ele eliminou a Ana Paula Renault. Bom, assim que a Ana Paula volta para casa, ela fala que a casa agora é toda dela, que ela vai poder trocar as plaquinhas das garrafas, vai poder trocar a roupa de todo mundo de lugar, ela fez em tom de brincadeira, tá? Bom, durante uma das primeiras rodadas, a Solange Couto acabou machucando a perna dela e estava sangrando a perna dela, tá? Pois é. Lembrando que a Solange Couto tem 69 anos e isso realmente preocupou a gente e a produção, tá bom? Depois a Solange Couto, inclusive, recebeu até atendimento médico, beleza? Demorou um pouco? Demorou, tá? Ela até inclusive falou: "Ah, tá demorando e tudo mais", e aí a produção falou: "Calma, já vamos fazer o atendimento médico". Bom, durante a prova, a Jordana reclamou da duração do discurso dos camarotes durante a terça-feira de tarde, tá? Que levou a tarde inteira, tá? A Jordana falou o seguinte: o certo era todo mundo ter se apresentado e depois a gente conversava e fazer uma roda de conversa para falar mais detalhes sobre a vida de cada um. Tá? Então a Jordana apontou isso durante a prova de existência para todo mundo, que durou bastante tempo a vida, contando a vida inteira dos camarotes. Eu concordo, viu? Porque foi um saco isso aí. Bom, ah, o Pedro, gente, ficou muito abalado, ficou chorando bastante durante a prova, por pouca coisa, tá? Mas resumidamente, depois ele vai acabar chorando muito mais por causa da Milena e daqui a pouco vocês vão descobrir. Bom, seguindo na prova, gente, olha só, a prova de resistência tá muito disputada, tá? Os participantes estão todos, gente, se jogando muito para conseguir esse momento ali na cadeira onde você descansa. Só que entre uma rodada e outra, rolou briga entre a Milena e a Sol Vega, gente. A briga aconteceu basicamente por causa da planta que a Sol deu para Milena no queridômetro. Bom, a Sol iniciou a briga falando o seguinte: cala a boca, você não para de falar, cresce. Bom, a treta então, gente, aconteceu porque a Milena não parava de expressar o seu incômodo
com a Sol, por ela ter avisado que havia dado planta para ela no queridômetro antes de sair do queridômetro. E aí a Milena falou o seguinte: como que entra no Big Brother e não sabe o que é planta? Bom, a briga das duas ficou bem acalorado, tá, gente? Do lado da Sol, gente, ela começou a se defender sobre as acusações da Milena, e a Milena disse que não achou coerente a Sol dizer que não sabia o que significava planta. A Sol disse que deu na boa intenção, que a consciência dela estava limpa. Já a Milena respondeu que amanhã é um outro dia, amanhã ela não quer saber sobre isso, vida que segue. E aí a Sol falou: mas então é problema seu, isso daí não é problema meu. Então isso daí é problema seu. Sol disse que Milena achou que ela não iria rebater as alfinetadas. E aí, gente, a Sol acabou soltando que ouviu sim a Milena na piscina, desabafando com a Ana Paula Renault, com o Marcelinho ali, sobre esse emoji de planta aí que ela recebeu, tá? A Sol falou o seguinte: cala a boca, você não para de falar, cresce. E a Milena respondeu: eu não cresço mais, já passei dos 18 anos. Gostei, Milena. Foi na lata, tá? Foi na lata. Bom, a Sol então rebateu que, na verdade, que a Milena, ela tá fazendo muita briga para se aparecer, para conseguir VT. Já a Milena chamou a Sol de bruxa do Carvalho, tá? Bruxa. E a Sol respondeu que a bruxa era a Milena, porque a Milena é uma menina chata pra caramba, tá? Bom, depois que aconteceu essa briga, os participantes até aplaudiram, tá? A Milena e a Sol, porque foi a primeira briga da temporada do Big Brother Brasil, tá? Bom, além disso, a Sol durante a briga queria levantar uma pauta de mulheres pretas, que não era, na verdade, para duas mulheres pretas brigarem, e a Milena respondeu: já tá jogando cor? Mulheres brancas podem brigar também. Aí a Sol falou o seguinte: não, na verdade o que eu tô falando é sobre a nossa, tudo que a gente passou, sobre a nossa ancestralidade, sobre as coisas que aconteceram com a gente, com mulheres pretas e tal, e o que eu passei na minha edição, né, há 20 e poucos anos atrás, foi importante porque me trouxe aqui de volta, enfim, então foi basicamente isso, tá? E logo depois dessa, a briga entre a Sol e a Milena meio que melhorou, tá? E por incrível que pareça, a Sol e a Milena estão a Milena na raia 1 e a Sol na raia 2, ou seja, uma tá do lado da outra. A Sol então termina a briga falando o seguinte: eu sou uma senhora, apesar de não parecer, me respeite, tá? Foi isso que a Sol disse. Bom, vamos lá. Temos muita coisa para comentar aqui ainda. Sol, então, gente, comentou uma coisa sobre os veteranos. Ela disse o seguinte: gente, eu escutei que não deveria estar aqui porque eu sou veterana. Não sei se vocês escutaram. Aí o Alberto falou o seguinte, o Alberto Cowboy disse o seguinte: ah, tem gente que fala isso mesmo, viu, Sol? E a Sara falou: se não merecêssemos estar aqui, a gente não teria voltado, né, Sol? Disse a Sara pra Sol aí. E aí a Milena assumiu que foi ela que disse que os veteranos, os ex-BBBs, não mereciam estar lá, pois não a conhecia. Na verdade, ela disse isso mais para Sol Veiga do que para os outros ex-BBBs. Em seguida, a Milena falou o seguinte, que pediu desculpas sobre os demais veteranos, porque isso era para atingir só o Sol e não todos os veteranos. A Milena, inclusive, disse para Sol que nem assistiu a edição da Sol, porque quando a edição da Sol passou, a Milena nem era nascida. Tá? A Milena também disse que jamais foi para dirigir a Ana Paula ou a Sara, que são as pessoas que ela assistiu o programa da edição da Sara e da Ana Paula, e que isso era para atingir única e exclusivamente a Sol, tá bom? Seguindo aqui, gente, vamos lá, temos mais coisa para falar, a prova segue, e a próxima rodada, por volta da 1h30 da manhã, foi uma rodada eliminatória, tá? E o Brígido foi o eliminado da rodada. Bom, a Jordana, inclusive, venceu uma das rodadas e eliminou o Juliano Floss. Bom, essa eliminação do Juliano Floss deu o que falar na casa, gente. Isso porque o Juliano ficou revoltado com a Jordana, tá? Ele volta falando o seguinte pro Brígido e pros outros participantes que estavam lá: ei, então beleza. Nossa, Jordana, você vai se ver comigo. Eu tava precisando de um alvo nesse Big Brother. Ela tá ferrada na minha mão. Eu falei: quem me botar vai ver. Mano, eu vou perseguir essa menina nesse programa. Ela agora tá fufude. Fufude. Entendeu? Fufude. Bom, então, mas assim, eu não vou continuar prolongando a história do Juliano, mas o Juliano, a gente falou mal da Jordana muito pro Brígido, muito.
Ela tá com sangue ele tá com sangue nos olhos, tá. Ele ainda diz o seguinte: "Se a Jordânia vier falar que a razão dela ter me eliminado foi porque eu descansei demais, eu vou falar: 'Ah, então você é otária, mano, o bagulho é sorteado, eu sou alvo dela e ela é meu alvo agora. Eu gostei disso porque eu estava gostando de todo mundo e agora eu já tenho mais um alvo na minha mira'", tá bom? Voltando pra prova, vamos voltar pra prova. O Pedro foi eliminado da prova, mas a eliminação do Pedro foi um assunto que rendeu na casa e também durante a prova, tá. Inclusive vocês estão vendo que o Pedro tá chorando pra caramba, ele ficou realmente muito abalado por causa da eliminação dele. O que que aconteceu, gente? A Milena, gente, foi ler alguma coisa do espaço ali do Mercado Livre, alguma coisa que estava escrita sobre a prova, se posicionem, descontaço, não sei o quê, ela foi ler. E como ela foi ler, isso deu um susto no Pedro e o Pedro se jogou na piscina. Porque o Pedro achava que era que já era pra você se jogar na piscina pra fazer a prova. Aí a Milena falou que inclusive se culpou de ter falado alto alguma coisa que estava escrito durante a prova, e ela disse o seguinte: "Eu também estava quase saindo, porque, eu também, às vezes me assusto. Aí eu vi que ninguém foi e aí eu parei, mas peço desculpas Pedro, desculpa por ter te tirado". E aí gente, a Milena durante o resto da prova se sentiu muito culpada por ter falado aí, ter eliminado o Pedro. Inclusive, ela falou isso abertamente para os participantes, tá? E aí, o Pedro, na casa, a gente falou pro Juliano e pro Brígido diversas vezes que ele era burro, que ele, inclusive, decepcionou as pessoas do shopping, que as pessoas do shopping estavam torcendo para ele, e ele disse, inclusive, que iria ficar até 10 dias na prova que ele ia aguentar. Aí o Brígido falou o seguinte: fica tranquilo, isso não te define e tudo mais. Inclusive, a forma que o Brígido acolheu o Pedro fez com que o Pedro ficasse extremamente admirado com o Brígido e aí virou super amigo do Brígido nessa madrugada, tá, gente? O Pedro e o Brígido agora estão super amiguinhos, por incrível que pareça. É, pois é. Daqui a pouco o Pedro tá subindo montanha também, igual o Brígido. Bom, o Pedro, inclusive, acredita que perdeu a prova como um castigo divino, pois ele já estava cantando vitória antes da hora. Então, isso daí foi um outro comentário do Pedro que fez para o Juliano e para o Brígido lá na casa. Bom, a Solange Couto desistiu e ela disse que tem um problema no rim e está há muito tempo sem beber água, então ela precisava beber água e por isso desistiu, tá bom? A Solange Couto, não, a Sol Veiga, gente, culpou a Milena pela eliminação do Pedro, tá? Ela disse o seguinte: "Ai, você fala tanto que coitado do menino, o menino saiu da prova por causa de você. Olha só que situação". Aí a Milena respondeu dizendo o seguinte: "Ah, eu não vou nem discutir porque você tá certa, tá? Eu tô me sentindo super culpada, foi culpa minha mesmo". E a Sol falou: "É, foi culpa sua sim. O menino saiu até chorando daqui", tá? Bom, e aí, gente, assim que a Solange Couto estava voltando para casa, aconteceu essa cena aí que o pessoal da internet falou que foi bizarro, tá? Mas o Brígido foi tentar dar uma lição de moral e pegou no pescoço do Pedro. E aí é um momento meio bizarro, assim, tipo, um momento esquisito, ó. É brincadeira, mas, pô, sei lá, achei, sei lá, eu fiquei meio assustado, assim, caramba, precisa disso tudo? Bom, informações do quarto branco, a gente não tem muitas, tá? Porque desde que o Ricardinho saiu, não acontece nada lá dentro. A produção tá colocando vários barulhos, gente, com sons que estão incomodando os participantes. Barulho de cadeira arrastando, barulho de martelo batendo, barulhos agudos muito altos. Inclusive, um dos barulhos agudos muito altos fez com que a Gabriela começasse a passar mal e, inclusive, pedisse a oração dos restos dos participantes no quarto branco. O pessoal teve que orar e tal, para que a Gabriela se recuperasse, tá? E aí a Rafa falou o seguinte, que é pra Gabriela ficar bem no corpo e na mente, porque os barulhos é realmente pra enlouquecer. E aí o Ricardo disse que isso é uma pressão muito grande, que ela tem que cuidar do corpo também. E aí a Gabriela foi comer, inclusive, porque ela estava muito tempo sem comer, e aí isso, inclusive, deu uma forcinha a mais pra ela no quarto branco. E essa é a única informação do quarto branco, o pessoal segue lá e não tem nenhum entretenimento acontecendo mais no quarto branco, ok? Bom, por volta das 3h40 da manhã, tivemos mais uma rodada eliminatória, tá? E quem foi eliminada foi a Samira da prova do líder, ok? A Samira foi eliminada e ficou super mal com a sua eliminação. Bom, o próximo participante eliminado deu mais uma polêmica, tá? Foi o Paulo Augusto. E quem eliminou foi o Jonas, tá? O Jonas eliminou o Paulo Augusto da prova do líder.
Bom, o Paulo Augusto, inclusive, quando voltou para casa, ele disse que estava pé da vida por ter sido eliminado pelo Jonas, pois conversa muito com o Jonas. O Juliano Floss disse que o Jonas vai justificar, dizendo que tirou o PA por causa do físico do PA, porque o PA é forte e tudo mais, e deve ter sido por causa disso aí. Mas o PA não tá muito feliz, não, tá? O Paulo Augusto tá bem irritado com a eliminação que aconteceu por causa do Jonas ter eliminado ele, tá? Bom, o Paulo Augusto e a Samira, inclusive, falaram que iriam eliminar a Milena da prova por causa, caso tivesse sido sorteado para eliminar alguns participantes, tá? Isso é por causa que a Milena, né, tava falando muito, tava reclamando demais e tudo mais. Só que, por incrível que pareça, gente, o Brígido disse. Isso daqui é uma outra coisa do Brígido, mas já vou contar. O Brígido disse para tomar cuidado, o Juliano Floss também falou para tomar cuidado. Com esse negócio de querer eliminar a Milena, todo mundo querer eliminar a Milena, porque pode parecer perseguição, tá? O Brígido falou também que os veteranos, os ex-BBBs, são bons pro jogo, mas que pro público eles não são tão interessantes aqui, assim, pois ninguém é muito fã de ex-BBB. Vocês acham que os ex-BBB são interessantes ou não? Diga aí nos comentários, por favor, que a opinião de vocês é muito importante, tá bom? Bom, o Pedro, inclusive, disse que vai votar na Milena agora e que ficou pensativo com o que o Paulo Augusto falou, que ela fez na prova do líder e irá conversar com a moça amanhã. Ou seja, sobre o fato dele ter sido eliminado, porque a Milena falou e tudo mais. Ou seja, o Pedro agora tem a Milena como alvo. Bom, a Aline desistiu da prova, isso foi por vontade de prova. Por vontade própria, e a Milena, inclusive, foi eliminada da prova do líder. E olha só, a eliminação da Milena também foi polêmica, tá? A Milena contou que o Henrique Castelli pediu. Milena conta que o Henrique Castelli pediu médico e ela acabou pulando após a produção falar que. Após a produção falar no som lá geral, pois acreditou que era um sinal sonoro. Aí a Milena ficou revoltada, falou que não queria ter saído e tudo mais. Inclusive alfinetou a Sol, tá? A Sol Veiga falou o seguinte: aquela bruxa velha ficou lá e eu vou ficar aqui na casa. Ela deve estar comemorando que eu saí da prova. Bom, a Milena, inclusive, começou a coringar, tá? E começou a xingar os participantes e tudo mais ali. Xingar os participantes, no caso, xingar a Sol e ela mesma, tá? Ela disse o seguinte, tá? Eu tinha tudo pra ganhar, eu deveria aguentar mais a prova, aquela velha bruxa na minha cabeça e foi tudo em vão. Ela tá lá e eu tô aqui. E aí a Milena disse que tava revoltada, tá? Uma das participantes que aconselhou bastante a Milena foi a Ana Paula, tá? A Ana Paula chegou perto da Milena, a Ana Paula tava dormindo, ouviu o barulho que a Milena tava fazendo do caso da briga e da confusão, e aconselhou, disse pra Milena ficar tranquila e tudo mais. Milena disse que queria atingir a Sol, que não pensou que a fala ia atingir os veteranos, tá? Ela queria atingir apenas a Sol, mas que se desculpou, inclusive, com a Ana Paula sobre esse negócio de veterano, sobre o que ela disse sobre os veteranos, tá? A Milena, inclusive, disse que a Sol falou que ela estava lá por causa dela, por causa da causa dos pretos e tudo mais. E a Milena desabafou e falou o seguinte: ela veio falar que um trem da gente preta, que a gente tem que se unir porque a gente é preto. Eu não queria. Eu não que vou me unir com essa daí, não, por causa de cor, não. Vem falar de cor, cara, eu nem ligo pra coisa de cor, todo mundo é igual aqui, disse a Milena, tá? A Milena, então, usa as técnicas que sua psicóloga usa pra se acalmar. Falou o seguinte: eu sou evoluída mentalmente, eu não vou mais me desestabilizar, tá? Eu não era assim, eu não sou mais essa pessoa como era antes, vou ficar calma, vou ficar tranquila, vou me respirar e foco no jogo, eu quero animação. E aí a Ana Paula falou o seguinte: eu quero animação, viu? Pronto, então se anima. Então, basicamente é isso, tá? Então, essa é as informações até o momento, tá? É isso. Então segue a prova lá de resistência. São exatamente 6 horas da manhã quando eu terminei esse resumo. Vou postar agora para vocês. Gostou, deixa o like, se inscreva no canal e desculpa pelo resumo grande de ontem, tá? Se você chegou até aqui, diga nos comentários quem é a verdadeira planta no jogo. Falou? Até mais.